Fala galera, professor Françoélio Queiroz, professor de Física do Sistema Passe. Estou aqui mais uma vez para te convidar a resolvermos uma questão de física, questão 130 do nosso simulado. Essa questão, ela versa da quantidade de movimento, tá? Colisões. Essa questão, ela tem como competência 6 e habilidade 20. E o conteúdo é de colisões. Você não pode esquecer que dois corpos, quando colidem mecanicamente, essas colisões podem ser perfeitamente elásticas, perfeitamente inelásticas, parcialmente elásticas ou ainda superelásticas. Tranquilo? Lembrando que esses corpos, quando colidem, haverá uma troca de quantidade de energia. Lembra que quando a gente fala de quantidade de movimento, é uma grandeza vetorial, dada pela massa vezes a velocidade. É aí onde você consegue entender que um projétil, por menor que ele tenha a massa, a sua velocidade vai determinar a quantidade de movimento que ele tem. Então, a quantidade de impacto que ele pode gerar. Tranquilo? Já um caminhão que está carregado, mesmo com a velocidade relativamente muito baixa, ele pode gerar um estrago muito grande numa colisão, porque a quantidade de movimento é diretamente proporcional à massa desse corpo. Então, a quantidade de movimento, ela é determinada pelo produto da massa vezes a velocidade. Tranquilo? Um detalhe importantíssimo dentro desse conteúdo, a quantidade de movimento, ela se conserva. A quantidade de movimento antes deve ser igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento antes deve ser igual à quantidade de movimento depois. Lógico, nós estamos analisando aqui essas quantidades de movimento, em módulo, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Perfeito? Então vamos para a leitura da questão, para que a gente possa interpretar, para que possamos interpretar. Um objeto A de massa 2 kg, um objeto A de massa 2 kg, desloca ao longo de uma linha reta, desloca-se ao longo de uma linha reta, com uma velocidade de 4 metros por segundo, imediatamente antes de colidir com outro corpo B. Antes de colidir com o corpo B, de massa 4 kg. 4 kg. Que está em repouso. Velocidade do corpo B igual a 0. Gente, o que é que vai acontecer? O corpo B e o corpo A irão colidir. Tranquilo? E nessa colisão vai haver troca da quantidade de movimento. E a questão continua. Após a colisão, o corpo B passa a se mover com uma velocidade de 2 metros por segundo. O corpo B passará a se mover com uma velocidade de 2 metros por segundo. Françoélio, o corpo A, eu não sei o que é que vai acontecer com o corpo A. O corpo A, para mim, ele é uma incógnita. Eu não sei se ele vai ficar parado ou se ele vai entrar em movimento para a direita ou para a esquerda. Não sei o que é que vai acontecer. Mas a gente pode analisar pela equação. Qual é o valor aproximado do coeficiente de restituição? Quando ele pede o coeficiente de restituição, você tem que entender que o coeficiente de restituição é dado pela relação da velocidade relativa depois da colisão dividido pela velocidade relativa antes da colisão, que ele chama lá velocidade relativa de afastamento depois da colisão, velocidade relativa de aproximação antes da colisão, né? Porque para colidir tem que
se aproximar. Depois que colidem, eles podem se afastar. E aí nós teremos velocidade relativa depois da colisão, dividido pela velocidade relativa após a colisão. Lembra que esse coeficiente é para dizer quanto que vai ser transferido, quanto de restituição o corpo que foi deformado vai ter. Portanto, a velocidade relativa antes, se você tem um corpo que está parado, ó, isso aqui é antes. A velocidade relativa antes de aproximação é 4 e 0, ou seja, é 4. Né? Porque se um corpo está parado, a velocidade relativa é aquela do corpo que está em movimento. Para nós agora, basta descobrir a velocidade após a colisão para entender o que vai acontecer. Porque eu preciso descobrir a velocidade relativa depois da colisão, já que eu tenho a velocidade relativa antes. Como é que eu faço isso? Aplicando a conservação da quantidade de movimento. Então vem comigo. Quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B antes da colisão é igual à quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B após a colisão. Antes da colisão, a massa de A é 2 e a velocidade é 4. A massa de B é 4 e a velocidade é 0. Após a colisão, a massa de A é 2 e a velocidade de A eu não sei. A massa de B é 4 e a velocidade é 2. Assim, 4 vezes 2, 8, mais 0 é igual a 2 vezes VA mais 8. 8 menos 8 é igual a 2 vezes VA. A velocidade de A após a colisão é 0. Ora, se o A vai ficar parado e o B vai se movimentar, isso aqui é a condição depois. Então, quanto é que vai valer? Se um está parado e o outro está com a velocidade 2, a velocidade de afastamento ou a velocidade relativa após a colisão vai ser igual a 2. Portanto, o coeficiente de restituição, 2 dividido por 4, 0,5. E aí nós encontramos 0,5 na letra C de certo. Mais uma vez, espero ter contribuído contigo ou com vocês e o nosso encontro estará marcado para uma nova resolução, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.